Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa da Igreja Cristã Maranata, História do Cristianismo. Nós falamos no episódio passado a respeito das cartas de Paulo, seus efeitos, findamos comentando um pouco a respeito do Templo de Herodes, falamos a respeito da própria pessoa maravilhosa do Senhor Jesus, que é a razão de tudo acontecer, a razão até das pregações de Paulo. Neste episódio, nós vamos ver o que aconteceu após a morte de Paulo. Que aconteceu a morte de Paulo aproximadamente no ano 65, 64 a 67, estamos adotando 65, até o ano 100, quando morre o último dos apóstolos, que é João. Mas nós gostaríamos de fazer menção aos demais apóstolos, porque sempre se menciona Paulo, se menciona João, mas até nos registros, Tiago escreveu uma carta, Pedro escreveu uma carta, o próprio apóstolo João escreveu suas cartas. Então, nós vamos pedir aqui ao pastor Luiz Eugênio, aliás, vou fazer a apresentação, que não fiz ainda, participam conosco deste programa, pastor Luiz Eugênio, secretário-geral do presbitério. Paz a todos. E o professor de História, pastor Serlon. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Pediu o pastor Luiz Eugênio para comentar a respeito do que aconteceu com os demais apóstolos, à exceção de Paulo e João. Bom, vamos lá. Alguns historiadores falam mais de uma versão, então nós vamos aqui fazer um resumo. Alguns fatos que aconteceram com alguns apóstolos são historiadores que relatam, existem tradições, então não são assim, digamos assim, não está na Bíblia, né? Muitas mortes de apóstolos não está registrado na Bíblia, mas tem as tradições históricas que registram como sendo verdadeiras essas histórias, né? Então muitos fatos são como eles. Nós temos alguns exemplos na Bíblia de pessoas que morreram, né? Nós temos aquele Filipe, né? Foi Filipe que foi morto, ele foi... Não, vamos na ordem primeiro dos apóstolos. Vamos lá. Mateus. Tiago, né? Mateus, a tradição diz que ele morreu na Etiópia, morreu à espada. Agora é interessante lembrar que Jesus foi crucificado, Mateus morreu à espada, mas para não lembrar, André, a tradição diz que ele foi crucificado, André foi crucificado, Simão foi crucificado, olha só, Tiago Menor foi crucificado também, Pedro crucificado também, alguns falam que foi crucificado de cabeça para baixo. Então, tem esses apóstolos que foram crucificados, né? André, Simão, Tiago e Pedro. Tem Mateus, que foi morto à espada, tradição na Etiópia, né? Tem aqui o Filipe, que foi enforcado, Bartimeu, ele foi esfolado e depois também foi outro também que foi crucificado. Ele foi esfolado e crucificado depois também Bartimeu. De cabeça para baixo também, segundo alguns historiadores, retratos de cabeça para baixo. Tem também o caso de Judas Tadeu, foi martirizado junto com Simão Zelote. Você vai observar também que aqui o Tiago Menor foi decapitado no ano 44, e Tomé, aquele que duvidou quando Jesus falou que não acreditou, a história fala que ele foi morto à flechada, estava orando e foi morto à flechada. E Paulo e Pedro, a história retrata os dois foram decapitados, né? Não, Paulo foi decapitado e Pedro foi crucificado, os dois por Nero, todos os dois por Nero, né? Então você vai ver a história de cada um apóstolo, como é que foi a morte dele. Agora, uma coisa interessante lembrar, que esses apóstolos escolhidos por Jesus, exceção de João, que João morreu mais ou menos com 100 anos, a história retrata que João foi lançado num caldeirão de óleo quente, mas não chegou a morrer. João morreu de morte natural, né? Que escreveu o Apocalipse, né? Que depois podemos detalhar um pouco mais. Mas é interessante lembrar que esses homens, eles foram escolhidos para levar o evangelho para o mundo, né? Imagina só, você imagina alguém com Jesus
um homem, hoje em dia, alguém pensando em levar o evangelho para o mundo, escolher esses homens, que eram homens simples. Se fosse, talvez, muitos escolheriam homens letrados, né? Escolheriam os fariseus, saduceus, só vão escolher esses homens que estão estudiosos, são entendidos de Bíblia, não sei o quê, poder levar a palavra. Não, Jesus escolheu esses homens simples, que, na sua simplicidade, eles morreram pela fé, foram até o final, aqui exceção de Judas Iscariote, que se enforcou, né? Mas os demais todos morreram pela sua fé, pela fé que recebeu de Jesus. Até Tomé que no início levou aqueles questionamentos, mas Tomé, ele também foi morto, alguns historiadores falam que foi morto a flechada, né? Quando estava orando. Então, todos esses morreram pela fé mesmo. Então, deixaram o legado de fé, que depois deles viriam muitos cristãos que morreriam também, certo? Morreriam, e muitos morreriam com prazer pela fé em Jesus. Então, é interessante lembrar, depois nós podemos verificar na frente, quando falar da patrística, né? Lembrar de Tertuliano. Tertuliano falava o seguinte, uma coisa, que depois vão continuar matando os cristãos, né? Que o sangue dos mártires era a semente que era lançada. Quanto mais pessoas matavam, mais o cristianismo crescia. Ele falava, não tem jeito não. Matava um e surgia outro, ia surgindo, ia crescendo. E hoje, com toda o cristianismo, os cristãos continuam sendo perseguidos no mundo, né? Continua. Alguns até morrendo até hoje pela fé, né? Mas quanto mais perseguiu, mais o cristianismo crescia. Não tinha jeito não. Né? E uma coisa que o pastor Luiz Eugênio já colocou com muita clareza, só reforçando, a maioria desses relatos são baseados em tradições. Então, Isso. falando aqui como historiador, às vezes é problemático, né, diante de uma situação mais acadêmica, você afirmar assim, peremptoriamente, assertivamente, foi assim, foi assado que morreu. São tradições. O único que realmente dos apóstolos que foram martirizados, que nós sabemos, foi Tiago, né, conhecido como Tiago Maior. Lá em Atos 12:2, né, foi morto à espada por ordem de Herodes. Tiago, irmão do apóstolo João, que viria a ser o autor do Apocalipse, que foi o único dos apóstolos que faleceu de causas naturais. E é sempre importante fazer uma contextualização. Por que esses apóstolos, a igreja, de um modo geral, foi perseguida? O Império Romano, ele não era normalmente perseguidor de religiões de populações que estavam sob seu domínio. Eles tinham uma ideologia de que quanto mais deuses, melhor. Eles já estavam afeitos a isso, eram politeístas, já acreditavam em vários deuses. Para eles não era difícil assimilar outras divindades, né? Desde que não representasse uma ameaça aos interesses políticos e de dominação deles. Que adorasse o imperador, né? Exatamente, que adorassem o imperador, que acoplassem a essas práticas de adoração ao imperador. Então, os cristãos eram perseguidos por não adorarem os Césares, os imperadores, por terem posições a respeito de certos assuntos que contrariavam a ideologia dominante. Um exemplo muito claro disso, a posição deles em relação à escravidão. Os cristãos, eles entendiam que em Cristo todos, quer livres, quer escravos, podiam ser salvos e integrados à comunidade dos santos. Esse tipo de discurso, ele identifica, reconhece o escravo como ser humano, o que vai contra a ideologia escravista do Império Romano. Chegou o momento em que, em certas regiões de Roma, 3/4 da população, em algumas regiões, era formado por escravos. Então, você tem um discurso como cristão que identifica o escravo, muitas vezes chamado de servo, né, na Bíblia, como alguém que era um ser humano, alvo do amor de Deus. Isso desconstruía essa ideologia de poder. Também a questão de que os cristãos pregam um reino vindouro, um reino que vai, né, se estabelecer sobre toda a terra. O romano interpretava isso como uma tentativa de plantar algum tipo de domínio político que sucederia o deles. Havia também a questão dos cristãos serem pacifistas, no sentido de não incentivar as guerras. Havia cristãos dentro do exército romano, mas os cristãos não compartilhavam, não comungavam daquela ideologia de dominação de povos. Então, tudo isso somado é identificado pelos historiadores como fatores que motivaram a perseguição do Império Romano. Mas, claro que nós, dentro de uma perspectiva espiritual, na revelação, no profético, entendemos que era uma ação organizada pelo adversário para destruir
a igreja, porque naquele momento a palavra, né, o cânon, os livros, né, que iriam completar ali as Sagradas Escrituras, eles não estavam todos ainda escritos, né, e já concretamente organizados ali. Então a palavra estava no coração dos crentes, da igreja. Então, matando a igreja, o plano do adversário era eliminar ali o projeto de Deus. É verdade. Amém. É isso. Não, isso mesmo. Bom, então nós fizemos questão de ressaltar a presença de todos os apóstolos na história da igreja, porque há uma ênfase sobre o apóstolo Paulo com muita razão, porque ele sozinho evangelizou o mundo romano inteiro Glória a Deus. É. e levantou igrejas, obreiros, uma obra extraordinária. Teve aquela experiência de ser arrebatado ao terceiro céu, do Senhor Jesus falar com ele. E abrimos um parênteses, aliás, não é bem um parênteses, a oportunidade para lembrar de que devemos orar ao Senhor para levantar evangelistas no nosso meio. E que também a igreja ela tem uma veia evangelística. Lembrando que quando Jesus falava com os apóstolos, ele disse: assim como o Pai me enviou ao mundo, eu também vos envio ao mundo. Amém. Então nós temos uma missão de levar a palavra do Senhor. Bom, estas coisas colocadas, assim, tem um outro detalhe mencionado pelo pastor Luiz Eugênio, a respeito da forma como os discípulos morreram. Dá a entender que todos morreram martirizados, fazendo exceção a João, porém, há um verso bíblico muito interessante, cujo título é O Pedido dos Filhos de Zebedeu, que eram João e Tiago, né? Exatamente. Então a mãe deles pediu a Jesus que no reino vindouro, na glória do Senhor Jesus, um assentasse à direita e outro à esquerda dele. E Jesus disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo que eu sou batizado? E eles responderam: podemos. Bom, Jesus foi morto e foi crucificado. Então ele está perguntando: vós podeis ser batizados com esse batismo? Você pagar esse preço? E eles disseram: podemos. E Jesus disse: na verdade bebereis o meu cálice. Uma indicação, não é bíblica, de que eles passariam também por martírios semelhantes. Apesar da história falar a respeito de João, é a história, não se sabe realmente como aconteceu, mas há uma profecia bíblica quando Jesus se dirige aos discípulos. Bom, seguindo a história, falamos, os nossos companheiros participantes da mesa aqui falaram a respeito dos demais apóstolos, até o último apóstolo. Bom, o último apóstolo a morrer foi o apóstolo João. O apóstolo João, ele tinha uma relação muito íntima com o Senhor Jesus. Foi aquele que recostou a cabeça no seu peito durante a ceia. Aquele que encosta a cabeça no peito sente as palpitações do coração, né? Então, era uma indicação do Senhor que daria a João revelações mais profundas, mais íntimas a respeito da sua própria pessoa. Depois que aquela ocasião da pescaria maravilhosa, que Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Depois disso, Jesus caminhava com Pedro e quando Pedro olhou para trás, vinha que João o seguia e perguntou a Jesus: e dele? O que vai ser feito dele? E Jesus respondeu: se eu quero que ele fique até que eu volte, que importa a ti? E correu um dito, registrado na Bíblia também, no mesmo Evangelho de João, o mesmo que escreveu. Correu um dito, então, que João não ia morrer. Mas Jesus não disse que ele não ia morrer. Ele disse
se eu quero que ele fique até que eu volte. Na verdade, João, quando teve a revelação do Apocalipse, ele foi arrebatado ao céu e ele viu Jesus na glória. Aleluia. O que confirma, então, vamos dizer, Jesus voltou para João antecipadamente. Se eu quero que ele fique até que eu volte. Glória a Deus. Então, de forma profética, ele entrou no tempo de Deus, onde não há tempo, ele entrou na dimensão de Deus e Jesus voltou para ele para trazer as revelações. Então, João, no fim de sua vida, foi exilado na ilha chamada de Pátimos. Era um exílio, era uma região dedicada a malfeitores, né? Era isso? Os piores criminosos, né? Não é? Criminosos, tal. É. E ele, lá na ilha de Pátimos, uma ilha inóspita, onde não nasce nada, rochosa, João foi arrebatado ao céu. E o Senhor Jesus falou com ele, mostrando as coisas que haveriam de acontecer. Fala também do tempo chamado breve, né? Esse tempo breve fala dos últimos momentos da volta do Senhor Jesus. Mas, de forma profética, o Senhor falou do breve a todo o tempo da igreja. Não é? Na primeira igreja, o senhor falou. Aí depois, quando fizermos os comentários das sete cartas de João, que vai ser um momento específico, então vai se mostrar o breve contido em cada carta. Em todo o tempo, o Senhor fala à sua igreja que ele vai voltar. Então, o livro do Apocalipse, nós vamos deixar para fazer um comentário específico, citando de forma especial as 7 cartas. Então, João foi arrebatado ao céu, voltou à terra, e o Senhor mandou que ele escrevesse as 7 igrejas que estavam na Ásia, das quais o próprio João foi pastor. E isso vai tomar um contexto profético, que também vamos deixar para comentar mais adiante. Então, desta forma, o livro do Apocalipse é um livro muitas revelações, chamado o Livro das Revelações, não é? E depois disso, João escreveu o livro do Apocalipse por volta do ano 95, 96 e morre aos 100 anos, fechando o primeiro século após Cristo, contido a história da igreja a partir da morte de Jesus. Então, essa é a igreja que se chama a Igreja Apostólica, que finda com João, com a morte de João. Aqueles discípulos, aqueles apóstolos que caminharam e que presenciaram a vida de Jesus, caminharam com o Senhor Jesus. Amém? Amém. Confere. Vou pedir para colocar um quadro aqui. E o seguinte, nós ainda vamos fazer alguns comentários nesta igreja que chegou até o ano 100, ou a igreja que continha os apóstolos que viveram com Jesus. Então, esse mapa aqui é um mapa de uma organização de toda a história da igreja, porque os irmãos vão acompanhar conosco e há a preocupação dos irmãos não se perderem no tempo, de sempre localizar onde está. Esse mapa vai ser repetido. Então, já mostrando aqui, do ano 30 ao ano 590, chama-se a Igreja Antiga. Do ano 30 ao ano 100, a Igreja Apostólica, a igreja que viveu com os apóstolos. Nós não vamos avançar, mas só dar uma pincelada para deixar que os irmãos acompanhem. Depois da Igreja Antiga, do ano 590 a 1517, a Igreja Medieval, que funcionou, ou que é marcada após a queda do Império Romano. De 1517 a 1648, a Reforma Protestante,
tudo isso vai ser objeto de bastante comentários. E de 1648 até hoje, a Igreja moderna e contemporânea. Então, esse quadro visa somente colocar os irmãos, um panorama para os irmãos de tempo, para se localizar à medida que se faz os comentários. Então, agora voltamos à Igreja Apostólica. Agora já temos o nome desse período, até o ano 100, não é? Pois não? Pastor Antônio Carlos, só para que, né, os irmãos possam ter aqui uma, né, está muito bem delineado aqui, e nem sempre a cronologia da história da igreja vai seguir aqueles marcos tradicionais que a historiografia ocidental estabeleceu para definir finais de uma idade e início de outra. Por exemplo, sabemos que o fim da Idade Antiga se deu no ano de 476, quando o Império Romano do Ocidente caiu, né, com a invasão de Odoacro, rei dos Érgos. Mas aqui aparece 590 dentro de um ajuste para a dinâmica temporal, cronológica da igreja. Só essa observação, naturalmente podemos ter, né, algum companheiro, alguma irmã, algum irmão que tem um conhecimento desses marcos cronológicos, só para ficar, né, claro que isso para a história da igreja, mas que 590 se insere já, né, naquele início da Idade Média. Né? Perfeitamente. Portanto, nós localizamos, então, até o ano 100 depois de Cristo. Agora, sempre que estamos falando, após Jesus, depois de Cristo. Até o ano 100, chama-se a Igreja Apostólica, quando morreu o último dos apóstolos, que foi João, os apóstolos que caminharam com Jesus. Ainda dentro desse período da Igreja Apostólica, tem vários aspectos a comentar e que são importantes. Um deles é o panorama político dentro do Império Romano, que merece um comentário. E o outro aspecto, aliás, são alguns aspectos, são as perseguições decorrentes. Pode até se juntar isso, né? O sistema de governo e as perseguições. E o outro aspecto é as heresias que entraram, que já desde a época de Paulo já existiam as chamadas heresias, que são doutrinas falsas. Heresias, doutrinas falsas, até combatida por Paulo na carta aos Gálatas, especialmente. Então vamos pedir aqui, pastor Luiz Eugênio, para fazer um comentário desse panorama político e as perseguições à igreja nesse período da Igreja Apostólica. Antes de iniciar as perseguições, teve esse tempo das heresias, né? Se prefere falar, pode falar das algumas heresias foram antes das perseguições, né? Sim. O Paulo já fazia menção Sim. às heresias já nas cartas dele. Teve heresias que surgiram depois, né? Sim. Mas heresias já surgiram durante já o ministério de Paulo e dos apóstolos. Tanto é que você vai ver Paulo combatendo as heresias ali, acho que e outros apóstolos também combatendo, porque as heresias eram muito fortes. Por exemplo, tem lá o arianismo. O arianismo já surgiu desse tempo de Paulo aí, o arianismo, que falava que o Pai, Deus criou o Filho, né? Fala da criação de Jesus. Então, na verdade, a Bíblia fala que Jesus é eterno, né? Sim. Ele está desde o início da criação. Ele criou o mundo, né? Então, já a primeira heresia que Paulo combateu uma heresia que já era combatida no tempo do apóstolo Paulo. Tem outra heresia também, o nestorianismo, né? O nestorianismo ele pregava o seguinte, que a natureza humana e contestar a natureza humana e divina de Jesus, né? Sim. Então, exatamente, Paulo foi colocado nas cartas, e o apóstolo João já colocou, aquele que nega que Jesus veio como homem, e já colocava lá, combatia essa heresia também. E depois, tem aquela heresia do tempo também de Paulo, tempo de Jesus, pouco tempo de Paulo, que é o criptojudaísmo. O criptojudaísmo, ele pregava o seguinte, que ele negava a divindade de Jesus, e também tem também essa outra heresia, o docetismo também, naquela época também, vê que é muito, né? Negava a existência do corpo físico de Jesus, e aquelas outras heresias. Teve também a heresia chamada, essa heresia também, o gnosticismo, que ele falava que a matéria é má, o espírito que é bom. Então ele falava em alcançar a divindade pela agnose, pela
pelo conhecimento. Exatamente, você vê que isso aqui veio também, a filosofia, os filósofos tentavam alcançar, transcender pela razão, né? Então, o gnosticismo pregava isso, e ele falava o conhecimento através conhecer o divino através do conhecimento. Então, esse gnosticismo pregava isso aí também. E tem outros, tem aqui o ebionismo, né? Ele insistia na observância às leis judaicas, né? Paulo combateu muito isso, os costumes judaicos botando dentro do cristianismo, o ebionismo combateu maniqueus, né? Muito depois, você vai ver que até o próprio Agostinho, ele era maniqueísta, né? Ele dizia que a luta entre o bem e o mal, as trevas e a luz. Então foram várias heresias surgiram em que os apóstolos combateram depois da morte de João. Os outros teve que outras heresias teve que continuar combatendo. Teve heresias, você vai ver, por exemplo, essa heresia, por exemplo, do arianismo, nós continuaram depois na história da igreja, né? Uhum. Elas não acabaram não com o apóstolo lá. O combate de Paulo lá não conseguiu extinguir a heresia, não. A heresia continuou e até hoje tem isso, né? Então, são heresias que perduraram séculos, milênios, podemos dizer assim. Tem heresia dessa que persiste por milênios, né? Milênios estão aí o pessoal com essas heresias pregando cada dia, né? O arianismo, inclusive, é importante, né? Esse nome, arianismo, ele vem do nome de um bispo chamado Ário. Ele era bispo de Alexandria, no Egito. O Ário, ele é do século, o arianismo, ele é do século IV, né? Esse nome, essa nomenclatura, arianismo, é do século IV. E foi o principal tema do Concílio de Nicéia, de 325, né? Mas a ideia, como o pastor Luiz Eugênio colocou, o nome, a nomenclatura arianismo, a formulação mais, digamos, específica dessa ideia, ela é do século IV. Mas a ideia de que Cristo não era Deus, não era uma divindade, já estava presente no tempo dos apóstolos. Tanto é que João, quando ele escreve o seu evangelho, ele começa afirmando de maneira muito assim clara que o verbo era Deus, falando de Jesus, o verbo era Deus. E nas cartas, né, o próprio apóstolo João fala que, né, negar a divindade de Cristo estava fora daquilo que era o entendimento do projeto de Deus. Então já existia essa ideia de que Cristo havia sido criado, né, a ideia que o Ário desenvolveu, que o arianismo estabeleceu. E como o pastor Luiz Eugênio muito bem falou, ainda existe uma ideia de que Jesus foi um líder, um filósofo, né? Os próprios muçulmanos, eles creem em Jesus como profeta, não como Deus. Os próprios judeus, né? Os próprios judeus, né? Consideram ele um rabi, né? Um mestre, enfim. Muçulmanos também acham isso. Muçulmano também, né? Também. Vê com ele como profeta, mas não aceita como Deus, né? E tem aqueles que veem Jesus como Deus menor, igual outras religiões. Vou nem citar o nome aqui para não ofender alguns aí que estão assistindo aí. Mas tem tudo isso aí, né? Bom, nós falamos aqui então sobre as heresias na igreja, por onde nós vimos aqui que desde a época de Paulo, desde o início da igreja, já começou com algumas divergências doutrinárias dentro da igreja. Alguns que não tinham uma operação perfeita do Espírito Santo, que desviaram para um outro caminho que anula completamente o projeto de Deus. Exatamente. Então, Paulo dizendo assim aos Gálatas: maravilha, que tão depressa saísse do evangelho eterno para outro evangelho, porque não há outro evangelho, só há um evangelho. Não é? Em outra parte, Paulo diz assim: vós que quereis vos circuncidar e guardar a lei, da graça tendes caído. Então só tem um evangelho, que é a ressurreição de Jesus e a fé nele, porque se ele ressuscitou, também vamos ressuscitar. É isso que nos permanece de pé na presença do Senhor. Bom, meus irmãos, nós falamos aqui a respeito das heresias. Há mais algum comentário sobre as heresias até o ano 100 na Igreja Apostólica? Acho que está esgotado o assunto. É importante lembrar, que nós falamos da heresia, tem que falar apostasia. Uhum. A apostasia, ela surge de dentro da igreja. Você vai observar o seguinte: hoje nós temos muitos apóstatas na internet aí, combate doutrinas bíblicas mesmo, certo? Sim. E você vai ver, você vai observar
que, até na filosofia, podemos falar sobre isso depois, muitos filósofos tornaram ateus mesmo, e hoje você vê muitos que eram cristãos assim, e perderam a fé mesmo, tornaram-se apóstolos da fé mesmo, apostatados da fé mesmo. E você vê que o combate à fé nas redes sociais, na internet, os irmãos hoje têm combate em tudo quanto é lugar contra a fé dele, questionando a sua fé, questionando a sua vivência espiritual. Então, vivemos uma era da contestação, a era da informação e não do conhecimento. Fala que hoje tem muita informação. Abre o Google aí, pega informação, mas conhecimento muito profundo a pessoa não tem. Então, hoje as pessoas, nós combatemos muitas, por exemplo, a Igreja Cristã Maranata, nós combatemos a questão da filosofia e a teologia entrar dentro do Evangelho. Por quê? Porque tenta explicar coisa, a teologia tenta explicar coisa, e isso é comprovado, que muitos jovens foram estudar teologia, se filiaram na fé, certo? Porque enquanto um monte de ateu querendo falar sobre Deus, querendo explicar sobre Deus, coisa que não tem explicação, e faz muitos jovens perder a fé. A filosofia é a mesma coisa. A filosofia, quando entra dentro do cristianismo, ele destrói a fé de muitos também. Então nós combatemos isso aí pensa que a Igreja Cristã Maranata é contra a teologia e filosofia. Não, é conhecimento, não tem nada a ver com a revelação de Deus. Isso. Então nós temos que separar uma coisa da outra. Nós não estamos contra a filosofia, contra a teologia, nós estamos contra isso, querer dominar o Evangelho, certo? Nós não aceitamos, né? A palavra apostasia é muito interessante, né? Porque apostasia quer dizer abandonar uma convicção. Você pode até ter a palavra apostasia sendo usada em outros contextos, fora da questão, né, cristã. Por exemplo, a pessoa tinha uma convicção filosófica, apostatou dessa convicção, tinha uma convicção jurídica, apostatou. No nosso meio, claro, o entendimento bíblico, a apostasia ela é o abandono da fé, né? E a apostasia sempre existiu, mas as apostasias pessoais, eu posso apostatar, eu posso abandonar a fé, negar o que eu vivi, mas hoje nós vivemos um sinal da volta de Jesus, que é uma apostasia generalizada do mundo cristão. Países que hoje têm na sua bandeira a cruz como símbolo da fé cristã que o dia tiveram e que hoje apostataram, porque o cristianismo tornou-se algo meramente histórico, né? E isso muito em função da racionalização da fé. E a nossa luta tem sido essa, para que a fé não seja racionalizada. É interessante que hoje em dia se fala muito, né, de lugar de falar, quem pode falar sobre tal assunto é quem tem, né, a experiência daquilo, quem vive aquilo. Você não tem lugar de fala para falar. E nesse aspecto, né, o ateu não tem lugar de fala para falar daquilo que não vive, mas nós temos, porque nós temos vivido as experiências de evangelho vivo, onde o Espírito Santo está operando, então nós temos o nosso lugar de fala, que não vem com base naquilo que a razão produz, que a filosofia pode gerar, mas da nossa experiência com o Senhor, de evangelho vivo e maravilhoso. Amém. Ainda um toquezinho sobre heresia e apostasia, que muita gente faz confusão disso. Vamos falar de forma assim mais simples. Heresia, doutrina falsa. Exatamente. Apostasia, se desviar do evangelho, aplicado à obra de Deus. Exemplo, toda heresia e apostasia iniciou lá com Jezabel e Acabe. Então, Jezabel era herege, porque praticava heresia. Ela adorava Baal, Deus estranho. Ela praticava as heresias, por isso ela era herege. Não era apóstata, porque ela não desviou de nada. Ela não cria, né? Nunca ela não creu. cria. Então, Acabe, ele era israelita na lei de Moisés e se desviou seguindo Jezabel. Portanto, ele era apóstata. Ele se desviou e o apóstata, inevitavelmente, vai cair na heresia. Inevitavelmente. Bom, na verdade, a apostasia é a prática da heresia, certo? é a prática da heresia. Em resumo, seria isso aí. Na verdade, ele se desvia e abraça outra doutrina, né? E tem muitos exemplos na Bíblia, né? Em 2 Timóteo 4,10, Paulo fala: Demas me abandonou, amor presente século. Né? Apostatou. Apostatou da fé. Então tem vários exemplos na Bíblia de pessoas que abandonaram realmente o evangelho, né? Isso. Porque é o livre-arbítrio do homem, não quer.
Deus não obriga ninguém a seguir, né? Nós estamos encerrando mais esse episódio de História do Cristianismo. Falamos aqui sobre as heresias. No próximo episódio, nós vamos falar das perseguições e também fazer uma localização da posição do Império Romano neste período. Agradecemos a presença de todos os participantes aqui da mesa e também dos irmãos que acompanham conosco. A paz do Senhor a todos.